Olá pessoal, depois de um vídeo um pouco duro, um pouco forte, né? Falando sobre a situação profissional do licenciado em História, né? Eu também decidi fazer esse vídeo com o seguinte propósito, né? O que eu, enquanto professor de História, diria para um estudante de graduação em História, o que ele poderia fazer, na minha visão, obviamente, né, para poder usar a experiência dele com o curso para o seu futuro profissional. Evidentemente que é algo que eu vou dizer para aquele estudante de História que quer seguir carreira profissional nessa área, né? Porque a gente não pode desconsiderar que existam pessoas que fazem um curso de História não necessariamente para poder se tornarem professores de História ou historiadores, né? Mas para poder realizar o sonho de ter um diploma universitário e também poder estudar História por gostar de História, que é uma realidade. Quem é estudante de História sabe do que eu estou falando, pelo menos se for um estudante de História que minimamente seja atento às diversidades que existem nas turmas de graduação de História, e que não for preconceituoso, evidentemente. Eu, por exemplo, estudei num curso noturno, e eu tinha colegas que eram mais velhos do que eu, tinha uma bagagem de vida muito grande e que não queriam seguir a carreira, não queriam nem ser professores de História, não queriam ser historiadores, não queriam fazer pós-graduações na área, eles queriam fazer o curso, gostavam de História, perceberam também que o curso não necessariamente era aquilo que eles esperavam que fosse, mas terminaram o curso porque gostavam de História, gostavam de ler sobre, gostavam de conversar sobre, discutir sobre, e são pessoas que me ensinaram muito, não só sobre a área, mas sobre a vida, né? Sobre a vida. Então, são pessoas que realmente me inspiraram muito. E aí, depois de um vídeo um tanto duro, que trata da realidade conjuntural e da perspectiva de futuro da nossa profissão, que eu particularmente considero não ser das melhores, eu estou aqui, né, para falar um pouco a minha visão, na minha experiência, que não necessariamente vai servir para todas as situações. O que seria importante um estudante de História fazer durante o curso para usar de experiência, acumular de experiência, de instrumentos para o seu futuro profissional? Bom, primeira coisa fundamental, gente, para mim é fundamental: deem valor às disciplinas da área de educação, tá? Muita gente acha chato, acham chatas aquelas disciplinas de educação. Eu adorava, pelo contrário, eu gostava muito das disciplinas de educação, disciplinas como, por exemplo, psicologia da educação, organização da educação brasileira, didática, as disciplinas de estágio supervisionado, né? Por duas razões. Primeiro, é o momento que você tem para ler um pouco o que a academia pensa sobre o ensino, tá? E aí é importante porque o discurso que a academia produz sobre o ensino, ele tem uma relação muito crítica com
os profissionais que estão na educação básica. Tá? Eu não vou me alongar para falar disso, isso dá um outro vídeo, tá? Mas é importante para que justamente você se aproprie desses discursos e saiba que terreno é que você está entrando, né? Isso evidentemente na teoria. Outro motivo também para você valorizar muito as disciplinas de educação. Cara, se você quer ser um professor do serviço público, que é onde nos dá estabilidade financeira, tá? Você pode ter os maiores preconceitos contra o serviço público, mas na nossa área é onde nos dá segurança financeira, tá? Você tem que dominar, sabe? Dominar bem conteúdos da área de educação, porque chovem nas provas. Existem inclusive concursos da área de educação, concursos da área do magistério de história, tanto de municípios quanto de estados, tá? E até mesmo do magistério federal, que chove conteúdos da área de educação e que muitas vezes as pessoas não conseguem nem se classificar no concurso porque não dominam esse tipo de conteúdo. Inclusive, eles caem muito nas redações. É comum um concurso da área de professor, da área do magistério, seja de história ou de qualquer outra área, os temas que caem nas redações serem temas relacionados às disciplinas de educação. Tá? E isso, quem domina, tem um certo domínio desses conteúdos e consegue escrever bem sobre eles, sabe? Consegue sair na frente muito bem. Tá? Outra coisa que eu poderia dizer também era: valorize o momento do TCC. Procure pelo menos ali na metade do curso, quando você estiver ali no 5º, 6º semestre, tentar definir o que você quer pesquisar para poder escrever um TCC. Tá? Eu poderia falar mais aprofundadamente sobre isso, mas eu prefiro que você assista, vá lá no canal de um grande amigo meu chamado Maurício Amorim. Ele tem um canal chamado Senhor do TCC, tem também página no Instagram, no Face, em que ele dá várias dicas aí sobre TCC, tá? E, cara, é importantíssimo. Por quê? Porque é uma experiência de pesquisa, mesmo que você não queira fazer uma pós-graduação, mas você testa a sua capacidade de pesquisar e ir atrás do conhecimento de uma forma autônoma, tá? E depois que você consegue fazer um bom TCC, você consegue se sair muito seguro, terminar o curso muito seguro, né? Você consegue ter uma segurança psicológica, de domínio muito boa, para que você consiga ter a consciência mais sólida para enfrentar o mundo depois da faculdade, tá certo, pessoal? Bom, aqui eu finalizo esse vídeo, tá certo? Deixe seu like ou deixe seu dislike, comentem, abram discussão, tá bom? E se ligue nas dicas. Se você discorda de alguma coisa, comente. Se você concorda, comente também. Um abraço, fica com Deus.